Mateus, capítulo 13. Aí nesse mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi lá no açudão. Chegou lá, se sentou na beira do açude e já juntou logo aquela rumona de gente ao redor dele. Era gente chegando que fazia gosto. Foi o jeito de Jesus subir numa canoona que tinha por lá. Aí ele entrou na canoa, se sentou. Era ele na canoa e o povo assim em pé na beira do açude. Aí Jesus usou muita comparação para falar com o povo. E numa dessas ele disse assim: "Cara, gente que me escuta, me preste bem atenção. Vou contar uma história, escuta a comparação. Um agricultor rural que saiu para plantar, com um bisaco de cimento e pôs-se então a semear. Um punhado sacudido foi na beira do caminho. No instante veio do céu um bando de passarinho, pegaram tudo e comeram, pinicando o chão todinho. Outra parte assim caiu, num canto que era só pedra. Um chãozinho assim rasinho fez ligeiro nascer dela. Porém, quando o sol saiu, queimou até quanto quis. Morrer seco os pezinhos porque não tinha raiz. Outro punhado caiu numas gaias de espinheiro, que sufocaram os pezinhos quando com eles cresceram. Mais um punhado caiu num chão fofo e aguado. Pense aí numa fartura, era um milho amuado. A semente achou foi bom a frieza do molhado? Deu bem mais de 30 sacos, encheu bem foi uns 60. Teve uns que deu 100 sacas, pense numa fartura benta. Por isso é que eu tenho dito e repito, quem sabe usar os ouvidos, escute bem o que eu digo." Aí os discípulos de Jesus chegaram assim para ele, perguntando: "Ei, por que o Senhor só fala com o povo fazendo comparação?" Aí ele respondeu: "Rapaz, o mistério do reino do céu está sendo revelado para vocês. E vocês estão tendo as oportunidades de entender. Mas os outros não. Quem tem e está entendendo, aí é que vai receber mais até esborrotar. Agora os outros que ficam sem entender, até o que tem vai ser tomado deles. É por isso que eu ensino a eles por comparação. É que eles têm oi, mas não conseguem ver um palmo na frente do nariz. Tem as ossas, mas estão sem escutar e sem entender nada. Esse povo bate certinho com o que o profeta Isaías já tinha falado. Os ouvidos estão ouvindo, mas nunca vão entender. A névoa que cobre os olhos também cobre o perceber. Ouvindo, mas não entende, olha, mas não compreende, mesmo que consiga ver. O coração desse povo é duro e é ressequido. Escuta de má vontade, quer tampar os ouvidos, os olhos é tudo fechado e o coração trancado, fica tudo encobrido. Se não fosse desse jeito, eles iam enxergar, e ouvir e compreender, no coração avistar, no coração entender, iam voltar a se converter, eles eu ia curar. Agora feliz mesmo é os olhos de vocês pelo que estão vendo e os ouvidos pelo que estão escutando. Porque eu digo a verdade a vocês que a coisa que os profetas antigos e os bem retinos querer de Deus mais queria de coração mesmo era ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo, mas não tiveram essa oportunidade. Vou contar para vocês, presta atenção aqui à explicação dessa comparação do agricultor. Olha, eu comparei a semente na beira da estrada com quem escuta a mensagem do reino, do governamento de Deus, só que não entende, aí o maligno vem ligeiro e arranca a semente do coração. Tem outros que é igual aquela que foi avoada nas pedras. Eles até escutam a palavra, ficam animados todo, só que como não se sustenta nela, não cria raiz, quando a pessoa começa a ser atribulado, perseguido por causa da palavra, quando o nó arrocha, os doido é quem fica, a carreira é grande. Vão-se embora, não quero nem saber. Tem outros que é igualzinho o punhado que caiu no meio das gaias de espinheiro. Escuta a palavra, mas como o pensar deles é só nas coisas desse chão, em querer ficar rico, se preocupando só com aqui, a palavra fica sufocada, sabe? Aí não cresce nada, não nasce nenhum fruto. Mas aí alguns são como o punhado que caiu no chão bom de plantar, na terra roxa. Escuta a palavra e entende bem direitinho. Abraça ela e a fartura é grande. E é saca de 30, 60, 100.
Aí ele contou outra comparação. O reino dos céus é igual um homem que plantou um roçado. Escolheu a melhor semente e plantou um partidão de trigo. Só que quando foi de noite, que estava todo mundo dormindo já, veio o inimigo dele e fez uma malvadeza grande com ele. Pegou e sacudiu uma semente velha de joio, uns pés parecidos com trigo, mas que não serve para nada. Foi e plantou junto com a semente boa. Aí passou-se, né? Com os tempos, os pés cresceram, embonecaram, mas o joio também. E agora, que era mesminho os dois? Aí os empregados estranharam, né? Oxe, e essa praga de joio? Esse negócio tá errado. Aí resolveram ir perguntar ao dono do plantio, né? Disseram, patrão, o senhor não escolheu só as sementes boas para plantar, não? Então por que tá uma praga grande de joio no meio da plantação de trigo? Aí o patrão respondeu, eu já sei o que foi. De noite, quando nós estava tudo dormindo, sem ninguém ver, aquele inimigo meu entrou aqui e sacudiu essas sementes de joio aí junto com as boas que eu tinha plantado. Aí os empregados perguntaram, aí o senhor quer que nós arranque? Não, isso o dono da lavoura dizendo, né? Não arranque não, pode deixar porque como os pés cresceram junto, a raiz está pegada uma na outra, aí vai arrancar os dois. Faça o seguinte, deixa eles crescer, que quando for o tempo de apanhar, só é arrancar e separar. Começa primeiro com o joio, viu? Faz uma ruma de feixe e queima. Aí o trigo ajunta e guarda no paiol, no armazém lá. E Jesus disse ainda outra comparação. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um cabra plantou na sua terra. Eu comparo o reino dos céus com a semente de mostarda porque essa semente é só aquela coisinha, rapaz, cabe na palma da mão. Mas quando ela é plantada, vira aquele pezão da maior sombra que tem. Mesminho a sombra de um juazeiro, copado mesmo. E a sombra é tão boa que os passarinhos tudinho vai e faz os ninhos deles tudo lá. Pois é, tal qual é o reino dos céus, do mesmo jeito. Pronto, o reino dos céus é parecido também com aquela colherzinha de fermento que uma mulher bota na massa de fazer pão. Porque mesmo a massa sendo muita, quando ela termina de mexer a massa, aquele pouquinho de fermento que ela botou deixa a massa todinha fermentada. E ninguém nem vê mais o fermento, incha todinha. Pois é, o reino dos céus é do mesmo jeito. Jesus ensinou essas coisas ao povo fazendo comparação. Tudo o que dizia era usando comparação, que era para se cumprir o que foi dito pelo profeta antigo. Por meio de comparação, minha boca abrirei. As coisas bem escondidas a vocês revelarei. O que estava ocultado desde do mundo criado, para vocês proclamarei. Quando ele deixou o povão lá e foi para casa, os discípulos chegaram assim para ele e disseram, rapaz, nós não entendemos muito bem a comparação do joio no roçado que o senhor fez ainda agora não. Explica aí para nós. Aí ele foi explicar, né, aos discípulos a comparação. Disse, o que plantou a semente boa é o Filho do Homem. O roçado é o mundo, a semente boa que ele plantou representa os filhos do reino. O joio é os filhos do cão, e o inimigo da história é o próprio diabo. A colheita representa o fim das eras, e os empregados representam os anjos. Do mesmo jeito que o joio foi tirado do meio do trigo, juntado e sacudido no fogo, do mesmo jeito vai ser no fim das eras. Nesse dia, o Filho do Homem vai mandar os anjos dele tirar de dentro do reino tudo que é ruim, que faz a pessoa tropeçar e aqueles que faz o mal. Vai ser uma limpeza grande. Vai ser aquele feixão só de ruindade que eles vão pegar e sacudir no fogo que queima para sempre. Aí vai ser um desespero muito grande, viu? Vai ser só chororô, o ringir dos dentes. Pensa numa agonia. E quando essa limpeza for feita, vai ficar só o povo justo, os retinhos nos querer de Deus. E eles vão alumiar no reino do Pai, igual o sol de meio-dia. E disse, quem sabe usar os ouvidos, escute bem o que eu digo. Olhe, o reino dos céus é igual um tesouro que estava enterrado num sítio, nas terras de um homem. Aí um cabo andando por aquelas terras, foi e achou esse tesouro enterrado.
Aí ficou doidinho, pulando de alegria. Pegou e enterrou de novo para esconder e saiu em toda a carreira. Aí pegou e vendeu tudo o que tinha. Tudo, tudo, tudo. Pegou o dinheiro da venda e foi fazer negócio com os donos do sítio para comprar as terras. E assim foi. O cabo comprou as terras todinha. O reino dos céus é igual também a um negociante que procura por pedra preciosa. Ele sai procurando e procurando, até que quando acha uma que tem muito valor, vai lá e vende tudo o que tem e com o dinheiro compra a pedra de grande valor. E Jesus ainda disse: o reino dos céus é ainda igual a uma tarrafa que é sacudida dentro do açude e pega toda a qualidade de peixe. Aí quando tá cheia, já se rasgando, os pescadores puxam a tarrafa para fora d'água e se assentam na beira do açude para separar os peixes. Os melhores eles botam dentro do saco. Já os rins, os cascudos velho, eles avoam no mato. Pois vai ser do mesmo jeito no findar dessa era. Os anjos vão vir e separar os justos, os retinhos nos querer de Deus, do povo perverso mal. Aí vão pegar todos esses que não prestam e sacudir dentro de um fogo ardente que nunca se apaga. Aí, meu amigo, vai ser só o chororô e o ringir dos dentes. Aí Jesus perguntou para os discípulos dele assim: e agora, vocês entenderam tudo isso que eu disse? E os discípulos: ah, agora sim. Aí Jesus disse: olhe, todo doutor da lei que aprende sobre o reino dos céus e se torna discípulo é igual um pai de família que tira do seu tesouro as verdades que lhe são de muito valor, seja coisa que ele já sabia ou que aprendeu agora. Aí Jesus acabou de fazer as comparações, se ajeitou e seguiu viagem. Saiu das terras que ele estava e foi lá para as terras que ele se criou. A casa dele era no sítio Nazaré. Aí ele foi para lá. Aí quando chegou, foi logo ensinar na sinagoga, que era o prédio de reunião dos judeus, né? O povo de lá, os parentes de Jesus, né? Ficaram muito admirados com o que estava vendo. Aí começaram a dizer: mas rapaz, como é que ele adquiriu essa sabedoria todinha e esses poderes para fazer milagre, hein? Oxe, e esse aí não é o filho de compadre José Carpinteiro, não? É, homem, é o filho de comadre Maria, homem. As irmãs dele vivem tudo por aqui. Foi tudo criada brincando aqui nos terreiros de casa. Os irmãos dele é José, Tiago, Simão e tem Judas também. A gente conhece tudinho. E aonde ele aprendeu essas coisas? Aí ficaram tudo muito ofendidos com Jesus. Nisso Jesus disse: profeta de casa não obra milagre mesmo não, viu? Quero ver um profeta que seja reconhecido na sua casa ou na sua terra. Nisso, Jesus quase não curou ninguém por lá. Não fez muito milagre no meio deles não, modo a dureza do coração deles, que era grande demais. Pensa num povo incrédulo.